Olá, estamos hoje em Coisas de Parnaíba com a doutora Juliana Prandini. Hoje nós vamos iniciar o quadro Converse com o seu advogado, no caso com a sua advogada, essa advogada maravilhosa aqui. Hoje nós vamos falar sobre modalidades de união e regime de bens. Ju, fala um pouquinho pra gente quais são as modalidades de união que hoje são permitidas aqui no Brasil. Hoje, o tradicional é o casamento civil, que pode ser tanto heterossexual como homossexual. A partir da decisão que teve do STF em 2011, e depois não teve mais volta, né? Aí foi regularizado e hoje em dia não tem mais discussão quanto a isso. Tem o casamento religioso com efeito civil, tem a união estável, que você pode se converter em casamento no cartório, ou a pessoa vive união estável, não oficializa e depois ela também não vai ter os direitos futuros, mesmo não oficializando. A união estável, como que ela é caracterizada? A união estável, a lei tem os requisitos, ela tem que ser uma união pública, então, todo mundo do meio social que convive sabe que as pessoas convivem juntas. Tem que ser duradoura, não pode ser casual, né? O que você considera como duradoura? Você não, né? O que a lei a lei não traz um prazo, tá. Ela não estipula um prazo, mas é algo que caracteriza um objetivo de constituir uma família. Entendi. Entendeu? E aí tem que ser pública, duradoura e tem que ter o objetivo de constituir a família. Não exige que more sobre o mesmo teto. Ah, não? Não exige. Tanto que existem decisões judiciais que concederam, reconheceram a união estável, mesmo não residindo sob o mesmo teto. Mas também que é uma exceção, que em regra as pessoas convivem com o objetivo de construir uma família como se fossem casados. E aí caracteriza a união estável. Entendi. E daí tanto a união que a gente estava falando lá, a mais convencional, que é a união entre um homem e uma mulher, e a união homoafetiva, né? Ela também vai ter sempre os mesmos direitos. Quando a gente entra lá na conversa de regime de bens, aí ela tem sempre os mesmos direitos. Tanto qualquer dessas três modalidades de união, sim, ela entra dentro do mesmo regime de bens, é isso? Sim. Tanto que quando se dirige até o cartório para você formalizar o casamento, eles explicam as modalidades, porque a pessoa tem que optar qual é o regime de bens e se aplica a todos os tipos. Que legal. E vamos falar um pouquinho então dessas modalidades, né, dos regimes, na verdade, não as modalidades, dos regimes de bens. Quais são, assim, os mais convencionais hoje, né? Sim. Você consegue, lógico, fazer um paralelo aí e falar um pouquinho pra gente as diferenças? O que se adota, quando não há opção, automaticamente a lei prevê que vai vigorar o regime da comunhão parcial de bens. Por isso que também quem convive em união estável e não formaliza, em regra, se não fez nada por escrito, e é o regime da comunhão parcial de bens também que vigora. A formalização, só voltando um pouquinho, a formalização de uma união estável, ela é feita no cartório? No cartório, você pode se dirigir ao cartório e fazer uma conversão da união estável em casamento. É o mesmo procedimento do casamento para dar entrada, mas não tem o ato da cerimônia do casamento. Depois você volta lá e só retira a certidão. Entendi. E lá você pode optar também pelo regime. Agora, se você não foi em nenhum momento regularizar isso no oficial de registro civil, que a gente chama de cartório, aí depois tem que ser judicialmente. Entendi. Em um caso de falecimento, ou depois tem a separação, aí precisa partilhar os bens para comprovar que os bens fizeram parte da união estável, aí é judicialmente que comprova. Uma das coisas que é interessante, assim, que dentro da união estável, pelo que eu vi, agora ela vai confirmar aqui pra gente se é isso mesmo, quando você faz essa declaração e você precisa, por exemplo, colocar o seu marido no seu plano de saúde ou sua esposa no seu plano de saúde como dependente, através da união estável, como ela funciona da mesma forma que um casamento, então você também pode fazer isso. É uma do que as pessoas andam fazendo de regularizar também, é para poder inserir o seu cônjuge em situações como essa, é isso mesmo? Mas assim, em regra, a pessoa faz o quê? Uma escritura declaratória de união estável, de convivência marital. Isso não é a formalização da união estável, não vai te dar uma certidão de casamento, não vai te dar isso. Mas isso já serve como prova futura, caso precise existir algum litígio e precisa comprovar judicialmente. Aí esse documento já serve.
igual, se falece e quer receber um benefício do INSS, somente essa escritura declaratória, em regra, eles não aceitam. Entendi. Você tem que entrar com uma ação para reconhecer a existência da união, para poder passar, para ter o direito de receber o benefício. E aí isso é uma das comprovações, dos meios de prova. Ah, entendi. Quer dizer, para algumas coisas um pouco mais simples ela funciona, para outras você realmente precisa fazer uma declaração mais, como que eu posso dizer? Ou ao próprio registro do casamento, que converteu a união em casamento, ou uma declaração judicial onde o juiz reconhece que existiu mesmo uma união estável. Legal. Bom, voltando a falar sobre os regimes de bens agora, né? Então, o convencional, o que todo mundo faz, principalmente quando não tem a opção, é a comunhão parcial de bens. Parcial de bens. O que ela é exatamente? A comunhão parcial de bens, em linhas gerais, porque ela tem todo um regramento no Código Civil. O que for adquirido após o casamento vai ser dos dois. Não importa depois aquela discussão de, mas eu contribuí mais, eu contribuí menos. Isso daí não entra, porque é 50% para cada um. Agora, o que tem antes do casamento é considerado como bens particulares. Então, ele não entra na partilha. Então, em geral, é isso. Não entra, tem as exceções, os bens que são utilizados na atividade profissional, os livros, a cadeira do dentista, essas coisas não entram na partilha. Tá. Mas esses aí são os pormenores que a lei vai destrinchando. Mas, por exemplo, imóveis, carro, barco, né, essas coisas todas, terreno, tudo isso que foi adquirido após a união, aí entra na divisão. Na divisão dos dois. Mesmo que, por exemplo, vamos supor, eu fui lá e comprei uma casa, né, saiu sempre o dinheiro da minha conta. Mesmo assim, isso vai ser dos dois após a separação. Mesmo que eu tenha pago 100% e eu tenha como comprovar isso, não tem jeito. Se eu casei nesse regime, se vier a ser, né, uma separação, depois ter uma separação depois, é meio a meio. Sim. Entendi. A não ser que você tenha vendido um bem que era seu anterior e comprado um novo. Então, ele só subrogou no lugar do bem anterior, que já era só seu. Agora, se você foi pagando no decorrer do casamento, aí não entendi. importa. Então, por exemplo, voltando aqui pra gente tirar dúvida. Um pouquinho antes de eu casar, eu vendi o meu carro, né? Então, eu tenho lá, sei lá, 20 mil reais, um exemplo, né? E daí eu pego e compro um outro carro depois, mas tem que ser logo depois do casamento. Por exemplo, se eu comprar depois de 2 anos... Mas se for logo depois, você comprovar, né? Que foi com o mesmo dinheiro. Se foi logo depois, daí você tem como comprovar, mas logo numa sequência. Que subrogou o seu bem anterior, que era particular. Ou mesmo você tem lá 5 anos de casado e você já tinha um apartamento. Aí você vendeu esse apartamento e com o dinheiro comprou um sítio. Aí você vai constar lá que foi com o dinheiro anterior, então vai subrogar o bem no direito que você já tinha anterior. Entendi. Agora, se você adquiriu agora, vai pagando, não importa que só eu paguei as parcelas do carro, mas tudo bem, entra na divisão. Porque também, igual, hoje em dia as mulheres trabalham mais, mas antigamente elas eram do lar, cuidavam da família, dos filhos, e o marido que pagava tudo. Mesmo assim, elas têm direito. Por quê? Porque elas também contribuíram de alguma forma para ele conseguir. Claro, sem dúvida, né? Sem dúvida. Uma outra divisão, né, um outro regime de bens que a gente tem é a comunhão universal de bens. Comunhão universal. E o que é? Isso. Agora, para você optar por outro regime de bens, você tem que fazer uma escritura de pacto antinupcial, que faz no cartório, no tabelião de notas. Então, lá você vai estipular, eu quero a comunhão universal de bens. A universal, ela engloba todos os bens, não importa se foi adquirido antes ou depois do casamento. Então, se houver uma futura divórcio, todos os bens vão entrar na comunhão. Inclusive herança, de qualquer um dos cônjuges entra tudo. Isso, entra tudo. Mesmo, vamos supor, se você está na comunhão universal e você vai receber uma doação, você não quer e a pessoa que está te doando não quer que comunique com o outro cônjuge, ele vai colocar uma cláusula de incomunicabilidade. Tem essa exceção também. Mas, em regra, todos os bens aí passam a ser dos dois. Legal. E daí nós temos depois, qual que é uma outra modalidade? Aí tem a separação total de bens, que é também por meio de escritura de pacto antinupcial. E aí você, vamos dizer assim, que é o oposto, né? Aí você não quer que comunique nada. E tanto que tiver antes ou depois, cada um vai ter o seu bem.
Não importa se foi comprado antes ou depois. O que tiver o nome de um é só dele, o que tiver o nome do outro é só do outro. Aí vamos supor, eu quero comprar minha casa junto, aí em regra tem que colocar o nome dos dois para evitar depois futura discussão. E na separação total de bens você pode já vender os seus bens sem a participação do outro, que não acontece nos outros regimes, que tem que ter o consentimento, né, do outro cônjuge. Entendi. Tem mais algum outro regime que também é usual assim aqui no Brasil? Aqui a gente tem também o regime da participação final nos aquestos, que ele não caiu no gosto da população, então não é. E tem a separação obrigatória de bens, que essa daí não é opcional, né? É obrigatória. Obrigatória. Como que é a lei que determina. Por que a lei fez isso? O legislador, né? Para preservar o interesse de certos grupos de indivíduos que eles acharam necessário. Vamos supor. Quando o casamento é de alguém maior de 70 anos, é obrigatório o regime da separação de bens, da supressão obrigatória de bens, que vigora parecido com a separação total. Ah, tá. Assim, o que era dele é só dele, é isso? Porém, tem uma súmula do STF que diz que se for comprovado que foi construído com o esforço dos dois, aí mesmo na separação obrigatória de bens há a possibilidade de conseguir partilhar algumas coisas. Mas aí tem que ter toda uma comprovação, porque a regra é a separação obrigatória de bens. Fora isso da idade de 70 anos, tem algum outro quesito, vamos dizer assim, que faz ser obrigatório? Quem precisa de suprimento judicial para casar. Quem precisa? Por um exemplo. A partir dos 16 anos, apenas por consentimento do pai e da mãe, consegue realizar um matrimônio. Porém, menos de 16 anos, vamos supor, tem 15 anos e vai casar, precisa de uma autorização judicial, que a gente chama de suprimento judicial. E aí, quem depender de suprimento judicial também vai casar no regime da separação obrigatória de bens. E, além disso, quem casar dentro das causas suspensivas do casamento, que a lei diz assim, que não deve casar, mas se casar, vai ser na separação obrigatória de bens. Que são as pessoas, as viúvas, que dentro de 10 meses, ou que teve o casamento nulo ou anulado, ou até divorciou dentro de 10 meses, é na separação obrigatória. Por quê? Porque isso para evitar que seja grávida, nem tá sabendo, e depois nasce no decorrer do outro casamento, e cria uma confusão ali de direitos, né? Quem for o viúvo que não tiver feito o inventário e tiver filho do cônjuge anterior, então, ficou viúvo, tem filhos e não foi feito inventário ainda. Então, o patrimônio, e não foi dada a partilha, o patrimônio ainda está em aberto. Então, para evitar uma confusão de patrimônio, você também casa na separação obrigatória de bens. A mesma coisa de quando a pessoa é divorciada e ainda não fez partilha. Porque não necessariamente a partilha de bens tem que ser feita junto com o divórcio. Então, o que acontece é que se não foi feita a partilha, a pessoa para casa na separação obrigatória de bens, para também não haver essa mistura de patrimônio. E, por fim, quem for o tutor com o tutelado, o curador com o curatelado, até o fim até o encargo, né? Então, até o final do encerramento desse encargo, também é a separação obrigatória de bens. A lei traz uma exceção que você pode requerer ao juiz que não seja aplicada essa separação obrigatória de bens, desde que você comprove que não vai ter prejuízo. Vamos supor, a mulher comprove que ela já teve filho dentro desse período ou que ela não está grávida. Então, aí o juiz pode autorizar a optar por outro regime de bens. Entendi. Nossa, quantos detalhezinhos, nem eu imaginava que tinha tanta coisa, né? A gente sempre vai no mais convencional e não tem a noção de tudo isso. Bom, pessoal, essa daqui é a Juliana, doutora Juliana Prandini. Tirem suas dúvidas, manda aqui pra gente, a gente vai passar pra Ju e ela vai estar respondendo, vai estar auxiliando todos nós, porque dúvidas é o que a gente mais tem nessa área, né? Então, vamos fazer isso, galera, só passando aqui pra gente, que a gente vai ajudando vocês também. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem vendo esse vídeo. Vou falar que nem todo mundo fala, ó, curte aí, divulga, compartilha, para que a gente ganhe mais força e para que a gente consiga levar sempre mais informações para vocês. Doutora, muito obrigada, foi ótimo. E no próximo programa a gente vai falar sobre outros assuntos bem interessantes também, não percam. Obrigada, Juliana. Eu agradeço. Até mais. Tchau, tchau.